Olá, meus caros, mais um comentário. Nessa edição a gente vai falar acerca do nióbio, já que está aí na pauta e na ordem do dia e é uma das recorrentes temáticas pelo fato de que esse minério possa trazer aí uma solução significativa para o Brasil na área econômica e pode inclusive colocá-lo como uma das grandes potências economicamente falando e então ser a solução para o Brasil. Mas todo cuidado é necessário pelo fato de que não é bem assim, tá? Nós vamos falar acerca dos prós e contra dessa temática. Já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Nós vamos inicialmente falar do descobrimento do nióbio, como se deu, a sua história, a sua origem. O nióbio ele foi descoberto no ano de 1801 pelo cientista Charles Hatchet, que batizou de Columbium, que era uma alusão ao lugar da onde ele foi descoberto nos Estados Unidos, em Connecticut. E a partir de então teve mais outros experimentos para ver se de fato aquele minério não era parecido com o outro, por exemplo, com o tantálio. Inclusive teve um inglês chamado William Reid, que falou que seria, né? No entanto, mais tarde, em 1846, um alemão, Rose, disse que era diferente. Na Europa, nós temos o nome de nióbio, de fato, e nos Estados Unidos ainda continua como na sua origem, já que ele foi descoberto nos Estados Unidos por um inglês que apelidou de Columbian pelo fato tanto da cidade de Connecticut, bem como porque para os ingleses naquela época, Estados Unidos era conhecido como Colômbia, tá? Para eles, o apelidado por eles como Colômbia. Então, os europeus chamam de nióbio e os americanos de Colômbia. Por que os europeus chamam de nióbio? Por referência à figura mitológica da filha de Tântalo, que tinha esse nome Niobe, tá? Ou Níobe, e que de fato até mesmo é uma piadinha por conta daquela primeira disputa se era o nióbio um novo minério ou não, ou se era parecido ou igual ao tântalio. E ficou por conta disso, já que nióbio era filha de Tântalo. Uma blague nesse sentido. No final do século XIX, o nióbio começou a ser usado nos filamentos de lâmpadas e depois viu que não era muito bom. Foi o primeiro teste com ele. Em 1930, teve a ideia que seria interessante misturar o nióbio com o ferro. Em 1960, nós tivemos a descoberta maior, que foi uma grande reserva desse minério em Araxá, em Minas Gerais, no Brasil, portanto. É onde se encontra o maior jazido ou a maior reserva desse minério, que gira em torno de 98, não só nesse lugar, em outros estados, como Goiás, Bahia, Amazonas, Rondônia. Estima-se que com esses 5 estados no Brasil nós temos de nióbio 98,2% a nível mundial, ou seja, do mundo. Está concentrado aqui. Outros 1,8% se encontra, me parece que na Austrália e no Canadá, tá? E tem, me parece, outros países também com pouquinhos por cento. Portanto, a história do nióbio se deu mais ou menos dessa forma. Em 1965, o almirante americano Arthur Radford, ele que era integrante do conselho da mineradora Molycorp, convidou o banqueiro brasileiro Walter Moreira Salles, para quem não conhece, é o dono proprietário do Banco Itaú, para então formar uma empresa de extração de refino de nióbio, isso em 1965, durante o regime militar, que fez vista grossa, que não impediu e até de alguma maneira ajudou. Mais tarde, em 1970, Salles já teria comprado a parte dos americanos
e também teria descobrido mais utilidade para o nióbio. Lembrando que Salles, em 1965, criou a CBMM, que quer dizer a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. E a partir de então ele tomou-se conta desse mercado que até o momento, na década de 60, 70, não existia, principalmente na década de 70, e realmente começou a ter o monopólio da venda desse produto, que na realidade ele não vende bruto, ele mistura com aço-ferro, que é chamado essa liga de ferro-nióbio, que contém 2,3% de nióbio e 1,3% de ferro. A empresa, você tem uma ideia, CBMM, ela fatura anualmente, isso dados de 2011, 1,7 bilhões de reais com o contingente de funcionários de 1.800 pessoas. Ainda temos outra empresa bem destacável no Brasil, em Goiás, em Catalão, é a Anglo American Brasil, que também trabalha com o nióbio. Os principais compradores do nióbio no Brasil são China, Estados Unidos e Japão. Só que nós temos que não ficar muito aí esperançosos com isso, porque temos os contras também com relação a isso. Porque o nióbio não é um único minério. Ele pode ser substituído pelo vanádio e também pelo titânio, que é encontrado na África do Sul, na Rússia e na China. Então quer dizer, se Japão, se Estados Unidos e até a própria China, que tem algo igual lá nela, não quiser comprar, exportar, importar esse material para a sua nação, seu país, ela opta simplesmente por não, né? Porque de fato tem algo similar ou semelhante que substitui o nióbio. No Brasil tem um outro porém, os royalties que o Estado cobra giram em torno de 2%. E muitos chegam a criticar isso, que poderia ser mais, pois, como por exemplo, na Austrália são 10% de royalties. Eu quero passar outros dados interessantes do nióbio e depois ainda vou fazer uma breve crítica ou comentário acerca disso. O nióbio ele é usado em carros, em pontes, em turbinas de avião, em aparelhos de ressonância magnética, em mísseis, em marca-passos, em usinas nucleares, sensores de sondas espaciais, foguetes, tudo que é eletrônico ali está, num novo computador que criaram aí, o DeWare, computador quântico, enfim, tudo tem o nióbio realmente, né, se cria muita expectativa por conta disso. Por exemplo, no Brasil nós temos aí dados comprovados, né, 98,2% desse minério do Brasil nós temos para explorar 842 milhões de toneladas. Isso giraria em torno, né, ou daria mais ou menos cerca de 22 trilhões de dólares. Se nós colocarmos para o dia de hoje, o dia 12 de novembro, o dólar está na cota de R$ 3,75, R$ 3,75, nós teríamos aí um valor agregado de 82,52 trilhões de reais. É grana significativa, absurda, que pode trazer muitas melhorias para o Brasil. Inclusive, outro dado é o dobro do produto interno da China, 2 vezes maiores do que todo o petróleo do pré-sal. Olha que interessante, né? E você de imaginar que 100 gramas de nióbio no meio de 1 tonelada de aço possa garantir isso, né? Na fusão ou junto, né? Nessa liga, já que ele sozinho não tem tanta utilidade assim, apesar de haver alguns estudos que comprovam que ele é um bom condutor de calor, que ele risca um vidro, né? Porque ele tem, me parece que na escala de 1 a 10 o número 6 de resistência, e que o nióbio também ele serve para produzir até eletricidade, né? Por isso que eu falei ali dos eletrônicos, que geralmente ele vai estar nos eletrônicos.
Agora vamos um pouco a críticas acerca disso. Nós sabemos que inclusive Enéas Carneiro falava desse nióbio. Não é algo muito novo assim. Nós temos que estarmos atentos a isso porque tem um marco regulatório da mineração até em 2017, pelo que eu saiba, a tramitação no Congresso. Não sei como se está dando agora. Seria interessante exatamente os deputados, senadores e o presidente decidirem aí com relação ao nióbio, para, dentre outras coisas, também investir aqui no Brasil. Não também só ficar refém dos estrangeiros, vendendo para eles, porque isso configuraria a mesma coisa que os portugueses fizeram com o Brasil no início do Brasil, com o nosso chamado pau-brasil. Porque se o nióbio pudesse ser investido no Brasil na área da medicina, como já disse aqui, tem ressonância magnética, marca-passo, em tecnologia, né? Em ciência, realmente traria mais benefícios. O dinheiro ficaria retido aqui, proporcionaria empregos, né, nessas áreas e daria também, obviamente, um boom na economia. Claro que é interessante também vender para fora, mas não totalmente. Tinha que ter aí alguma retenção, né, de quanta porcentagem poderia se vender para fora. Um controle. Mas a proposta desse governo aí, novo de Bolsonaro, é de liberar tudo, de livre comércio com todos, sem um viés ideológico, né? Na prática nós não sabemos como vem a ser isso, porque uma coisa é você falar, outra coisa é realmente praticar, uma coisa é discurso de campanha, outra já é discurso de empossado, né? Vamos ver como isso vai se dar. Agora, que é algo preocupante se for vendido, né, explorado essa riqueza brasileira apenas por Japão, China e Estados Unidos e o Brasil não usufruir nada disso, né, principalmente, como já disse, nas áreas citadas, proporcionando ainda mais empregos, porque senão configuraria ainda aquilo que nós, como colônia, né, no início, e ainda somos, né, continuaríamos a ser mais colônia ainda, escravizados nos países do primeiro mundo, e sendo nós um país, né, pelo menos tendo o capital para ser um país, tendo recursos naturais para ser um país de primeiro mundo e não esse país de terceiro mundo subdesenvolvido e como emergente. Tá? Então é muito interessante lidar com isso, examinar muito bem isso, porque o Brasil pode estar perdendo até mesmo a sua riqueza ou não dando valor para mesmo. Tem a represália, como já disse, né, o fator contrário, que é outros países já têm algo semelhante. Então a questão teria que ser desenvolvida mais aqui. Vender para outros países, talvez, que tenham interesse, né? Mas principalmente os Estados Unidos vai ter interesse por conta da tecnologia, do Vale do Silício e tal, e necessita aí do nióbio, como já citei, que ele está boa parte nos aparatos ou nos aparelhos eletrônicos. Então nós falamos um pouquinho do nióbio, que você tem entendido um pouco, ter um pouco de noção desse tema. Isso foi o básico do básico, a noção da noção. Não pretendi aqui nesse comentário exaurir esse conteúdo, ou seja, colocar tudo o que se tem de informação de nióbio aqui, como já disse, noção básica do que vem a ser o nióbio, da sua descoberta, dos seus deslocamentos históricos, vamos dizer assim, e a importância dessa riqueza para o Brasil, ainda que tenha algumas represálias, que a gente também não pode, né, achar, não, agora é a solução, agora nós vamos sair desse cenário caótico na economia, né? Pode ser uma boa possibilidade e tomando algum cuidado, como já disse. Abraço e até a próxima.